Nós estamos falando da crucificação de Cristo, nos mínimos detalhes, tá certo? Hoje nós vamos continuar aqui falando da crucificação de uma maneira diferente. Veja bem o que é que Paulo disse em carta para a igreja de Filipos, a partir do versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós sabemos o sentimento que houve em Cristo quando ele se entregou na cruz. Na verdade, quando ele deixou o seu trono de glória, ele era Deus, então ele deixou a sua glória como Deus, ele veio para a terra, se fez como homem, nasceu numa manjedoura e passou por todos os processos que uma pessoa passa, desde o nascimento, a infância, todas as fases que qualquer ser humano passa, até chegar à sua fase mais madura, até os seus 30 anos de idade, quando começou seu ministério, e 3 anos depois ele se entregou na cruz, né, porque ele poderia ter se livrado da cruz, ele bastaria ter pedido socorro ao Pai, e o Pai teria enviado anjos para lhe socorrer, mas ele resolveu se entregar, como vocês sabem. Aí o que acontece? Ele se entregou na cruz, passou por todo aquele processo de sofrimento, ele levou, antes de ser crucificado, mas não foi só isso, né? Se fosse, como eu falei, se fosse dentro da lei judaica, uma pessoa que era condenada à cruz tinha que levar no mínimo 39 chicotadas, sendo que chicote era com ossos e pedras. Então, cada chicotada que Jesus levava, então era devido aos ossos que tinha no chicote, então era aberto a carne de Jesus. Cada chicotada, ele levava a chicotada, e quando o soldado puxava o chicote, ele vinha rasgando a carne de Jesus. Então isso aconteceu pelo menos por 39 vezes, se foi pela lei dos judeus. Mas quem crucificou Jesus foram os soldados romanos. Então, se era da Roma, então eles não tinham essa lei. Eles não tinham porque obedecer à lei das apenas 39 chicotadas. E sabe-se que os soldados romanos, eles eram muito cruéis mesmo. Então, estima-se que foi bem mais do que 39 chicotadas antes de ser crucificado, antes da coroa de espinho, antes de ser esbofeteado, antes de ser humilhado, cuspido. Então ele passou por todo esse processo, né, e até dar o último suspiro, até o fim, até a morte. Nós sabemos isso. Então Paulo, agora convertido, agora apóstolo, agora em carta às igrejas que se encontravam na cidade de Filipos, então ele começa a dizer: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a qual não subsistindo em forma de Deus, não considerou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o sentimento de Jesus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes a homens. Então, como eu disse, ele era Deus desde a eternidade ele já era Deus, né? A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, para ele, tudo é dele, por ele e para ele, e sem nada do que se fez se teria feito. Então isso é prova de que Jesus, ele era desde a eternidade, porque tudo foi feito através dele, por ele e para ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Então a terra, o céu, o sol, o mar, os animais, as árvores, os frutos, os homens, eles foram feitos por Jesus, através de Jesus e para Jesus. Mas então aí passou-se os séculos, e da vontade de Deus enviar o seu Filho para restaurar a salvação,
para restaurar o que tinha se perdido lá do Jardim do Éden, por causa do pecado, por causa da serpente que enganou Eva, mas na verdade Eva se deixou ser enganada pela serpente. Eles não tiveram cuidado, porque apesar de eles estarem no jardim, apesar de eles estarem no lugar onde Deus criou, foi Deus que criou o jardim, foi Deus que colocou todas as coisas, né? Quem foi que criou o jardim do Éden? Deus criou o jardim do Éden, mas onde é que estava a serpente que falou com Eva? Onde é que a serpente estava? Dentro do jardim. Na Bíblia não diz que Eva saiu do jardim e lá fora do jardim ela se encontrou com a serpente, não. A Bíblia diz que dentro do jardim, a serpente, ou seja, o diabo, falou com Eva. Então, por causa do pecado, eles perderam o privilégio, a vida eterna, a salvação. Eles perderam porque Deus tinha dado tudo para domínio deles. Então, por causa da desobediência, eles perderam tudo aquilo que Deus tinha dado. Por isso que eu digo, a obediência, ela gera bênçãos. A obediência gera bênçãos. Então se a gente deseja bênçãos de Deus, porque a salvação, Jesus pagou o preço na cruz. Mas se nós desejarmos bênçãos, então nós temos que obedecer a Deus. Para nós termos acesso à salvação, nós temos que crer no Filho de Deus e confessar com a nossa boca e com o nosso coração que Ele é o Filho de Deus e que Ele se entregou para nos salvar dos nossos pecados. Nós temos que confessar Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Para nós termos a salvação, mas para nós termos a bênção, mas para nós termos as bênçãos de Deus, nós temos que obedecer a sua palavra, os seus estatutos, os seus decretos, as suas ordenanças, as ordenanças de Deus reveladas na palavra, as ordenanças de Deus reveladas através dos servos, dos profetas, as ordenanças de Deus reveladas de alguma maneira ou de outra, deve ser obedecida para que nós tenhamos as bênçãos de Deus. Então, por causa da desobediência e do pecado, o homem original, ele perdeu a licença. Olha aí. Ele perdeu a licença que ele tinha ganhado no Jardim do Éden. Ele tinha licença, ele tinha um distintivo. O crachá, para poder viver e dominar no jardim. Mas o homem perdeu isso. Então foi o que aconteceu. Deus estava decepcionado com a raça humana. Deus se decepcionou com a raça humana. Por quê? Porque a humanidade, desde os séculos dos séculos passados, era um sonho de Deus. Assim como você tem um sonho aí, assim como você tem um projeto aí, Deus também, antes da criação do homem, tinha um sonho e tinha um projeto. E o que era criar o homem e dar tudo nas mãos dele para que ele dominasse sobre toda a terra. Mas devido ao pecado, agora Deus se encontrava decepcionado com o homem por causa do pecado e da desobediência. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: o pecado e a desobediência deixa Deus decepcionado. Então eles tiveram uma ideia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma ideia, né? Depois que passou um tempo, a Bíblia diz que a ira de Deus ela dura um pouco, mas logo depois a sua ira passa, né? Depois de um tempo a sua ira passa. Então creio que passou aí alguns séculos, aí, algumas gerações e a ira de Deus começou a ser aplacada. Então teve uma ideia, o que é que nós podemos fazer? Então eu creio que estou conjecturando numa reunião, pastor, isso não tem na Bíblia, eu estou conjecturando, deixa eu imaginar, a imaginação é minha. Então eu creio que teve uma reunião no céu, uma reunião celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, talvez algum anjo ali auxiliando, e eles chegaram à conclusão de Deus enviar o seu Filho Jesus. Talvez eu creio que Jesus ele se
ele se disponibilizou e o Pai aceitou. Então agora Jesus, depois de séculos e séculos, né? Depois da profecia de Isaías, agora Isaías estava sabendo, os profetas estavam sabendo, nos Salmos fala a respeito da vida do Messias, no livro de Jeremias, no livro de Isaías e outros livros da Bíblia vem falar da vinda do Messias, da primeira vinda de Jesus, né? Para poder restaurar o povo da maldição do pecado, para poder quebrar a maldição, para poder tirar a decepção e a ira do coração de Deus. A ira do coração de Deus por causa do pecado. Então, quando se tem pecado, então algo tem que ser feito para aplacar a ira do coração de Deus. No Antigo Testamento nós sabemos que quando os homens pecavam, então alguma coisa tinha que ser feita para poder redimir as pessoas do pecado, ou seja, tirar a ira do coração de Deus. Então existia a lei de Moisés, como vocês sabem, e eles tinham que sacrificar ou um cordeiro, ou um pássaro, ou um pombo, alguma coisa eles tinham que sacrificar, derramar o sangue, degolar para derramar o sangue. Então isso servia de expiação pelo pecado, ou seja, algum sangue tinha que ser derramado para que o pecado fosse perdoado. É pelo derramamento do sangue. Sangue representa vida. Então derramamento de sangue significa morte. Então alguém tinha que morrer para que o pecado de outro, ou de uma sociedade inteira, ou a nação inteira, ou da toda a humanidade fosse expiado. Então, como figura no Antigo Testamento, até que viesse Jesus, enquanto Jesus não veio, então tinha os cordeiros, aquela coisa toda, os animais, o bode, os pássaros, né? Cada pecado tinha um tipo de expiação, tinha um tipo de derramamento de sangue, ou seja, tinha que ter um tipo de morte para aplacar a ira de Deus por causa do pecado. Aí o que acontece? Passados os séculos dos séculos, então uma virgem chamada Maria, da cidade de Nazaré, da região da Galileia, recebeu a visitação de um anjo chamado Gabriel, ao qual o anjo disse: bendita é tu entre as mulheres. Eita! Porque aprove a Deus que de ti venha sair o Salvador. Eita! Então Maria disse: mas como eu vou ficar grávida? Como é que eu vou gerar um filho se eu sou virgem? Então o anjo disse: não te preocupe, porque o que de ti virá será concebido pelo Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo tu ficará grávida, e de ti sairá o Salvador. O nome dele será Jesus, porque ele vai vir para perdoar os pecados do seu povo. Então Jesus veio e teve que passar por todo o processo que foi pregado no culto passado. Quem não assistiu, vai lá no YouTube depois, você vai ver. O tema está assim, ó: detalhes da crucificação de Cristo. Aí agora Paulo, aí vamos dizer aqui, mais ou menos aqui 40 anos depois da morte de Cristo e da ascensão de Cristo, no ministério de Paulo agora, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, a qual achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Paulo está chamando a atenção, está nos encorajando para que a gente venha ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em que? A favor do Evangelho. A favor do Evangelho. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que me humilhar todo tempo, eu tenho que me fazer de servo todo tempo, eu tenho que baixar minha cabeça todo tempo, eu tenho que deixar as pessoas me pisarem todo tempo? Não, calma aí, não é assim não, não é assim não. Paulo está falando em relação ao Evangelho.
em relação ao Evangelho, à propagação da palavra, para que nós possamos contribuir, cooperar para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então tem momentos, veja bem atenção, preste bem atenção, tem momentos que a gente tem que ter os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Você sabe aqueles momentos que tem hora que parece que a sua carne vai falar mais alto, tem hora que o seu ego pessoal vai falar mais alto, que a sua soberba, o seu achismo, muitas vezes ela quer agir, quer tomar a frente, quer tomar as decisões e agindo precipitadamente. Então é nessa hora que você tem que dizer: opa, peraí, eita, versículo 5 de Filipenses 2 está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. A qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, naquele período, Jesus ele era eterno, ele vinha desde a eternidade e vai viver por toda a eternidade. Então, mas teve um momento, uma fase aí de 33 anos de vida terrena. O que é 33 anos de vida perante a eternidade? Não é nada, né? Por isso que Deus diz: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para Jesus, aquele pequeno período ministerial, ele teve por amor a sua própria palavra, por amor à salvação, por amor à redenção do sacrifício vicário, por amor ao Pai que tinha lhe enviado. Então ele tornou-se em forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Versículo 7: esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Será que foi fácil para Jesus? Ele sendo Deus, ele tem que se fazer igual a homens? Será que foi fácil para Jesus, que sendo Deus, ser humilhado pelos homens? Será que foi fácil para Jesus, que sendo Deus, levar bufetadas de homens, de soldados? Não foi fácil para Jesus, mas naquele momento foi necessário que ele segurasse a peteca. Naquele momento foi necessário que ele fechasse os olhos e fizesse de conta que não tinha ouvido nada. Por amor ao Evangelho, por amor à salvação, por amor a Deus Pai, tinha momentos que Jesus ele tinha que se calar. Não era fácil. Jesus não era fácil, mas tinha momentos que ele tinha que controlar. Tinha momentos que ele tinha que deixar ser pisoteado. Tinha momentos que ele tinha a resposta na ponta da língua. Mas tinha hora que ele não poderia falar nada. Tinha momentos que ele respondia sim, tinha momentos que ele repreendia sim, mas por amor ao Evangelho tinha hora que acredito que Deus Pai falava calado. Dessa vez é calado. Por amor a Deus Pai tinha hora que Jesus fica imaginando Jesus na cruz. Fica imaginando Jesus ali morrendo de asfixia. Alguns cientistas dizem que ele morreu de arritmia cardíaca.
Sabe como é a arritmia? Ninguém sabe o que é pior, se é arritmia ou se é asfixia. Porque a asfixia é como se uma pessoa morresse afogada, sem ar, sem fôlego. A pessoa tenta respirar e não consegue. E a arritmia é o coração disparado. Quem já sentiu o coração disparar? Hoje é comum, né? As pessoas têm ansiedade, aí o coração fica batendo bem rápido. É arritmia. Imagine Jesus passar por um longo tempo, um período de arritmia, sem falar da falta de ar, sem falar da carne aberta, do frio que estava entrando, porque Jerusalém, Israel, naquele dia, estava chovendo, era inverno, um período de inverno, e inverno no Israel neva. Quando é verão é sol pior do que o do Ceará, mas quando é inverno, neva igual a Paris, igual a Gramado, neva. Então Jesus estava sendo crucificado com as suas carnes toda aberta, com as suas mãos estendidas, justamente no período do inverno. Ele estava no lugar chamado Gólgota. Para quem não sabe, Gólgota fica no monte, fica num lugar alto. Se um dia você que ainda não foi para visitar Israel, se você que não foi visitar Israel, no dia que você for visitar Israel, se você tiver uma oportunidade, você vai visitar lá o lugar chamado Gólgota, e você vai ver que é um alto monte onde Jesus foi crucificado. Quem é que toma posse? Acabei de profetizar que alguém vai para Israel. Toma posse. Eu queria estar no teu lugar aí. A palavra que sai desse altar sai com fogo. Se eu falar aqui algo aqui de bênção, se sai com fogo, toma posse, porque é poder de Deus. Então, pessoal, Jesus teve que passar por tudo isso. Eu fico imaginando os pulmões de Jesus congelando. Acredito que ele morreu de asfixia porque os pulmões congelaram. E os pulmões, para poder respirarem, os pulmões para poder funcionar normalmente, ele tem que se dilatar. Ele se dilata e fecha. Ele se dilata e se contrai. Se dilata e se contrai. Então o que acontece? Se os pulmões congelam, ele não consegue mais dilatar. Ele não consegue mais dilatar. E se não consegue mais dilatar, ele não consegue mais respirar. Os pulmões estão travados, congelados. E assim também o coração, que está na mesma região. O coração, nós sabemos que o coração também, ele bate, ele dilata, ele abre e fecha o coração. Imagina um coração congelando. Sem dizer a agonia do frio interno, sem falar da agonia interna, da falta de respiração. E agora o coração estava funcionando com dificuldade. E se o coração estava congelando, com certeza a pressão arterial de Jesus subiu, foi lá para cima. Porque se o coração estava com dificuldade de bater, então o que acontecia? As válvulas do coração, ela mandava mais pressão, os nervos do coração mandava mais pressão para o coração bater mais forte, para poder vencer a resistência do excesso do frio. Então se ele bate mais forte, a pressão vai lá para cima. Se o sangue está com dificuldade de circular, então o sistema nervoso central manda uma ordem, um comando para o cérebro, um comando para o coração, para que além dele bater mais forte, ou seja, com pressão mais alta, ele venha bater agora no ritmo mais acelerado. Então agora Jesus está de pressão alta e agora Jesus está com um aceleramento cardíaco, ou seja, o coração está batendo em alta frequência para tentar compensar os pulmões que não estão mais funcionando direito, para tentar compensar a dificuldade de bater o coração por causa do gelo, por causa do excesso de frio, por causa da fome, por causa da sede, da glicemia baixa, a saturação baixa. Todas as taxas de Jesus estavam baixas. Se alguém ligasse um aparelho de Jesus igual que tem nas UTI, eu creio que ele ia começar a fazer pi, 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 pi. Se ele ligasse
um aparelho lá e colocasse uma equipe médica perto da cruz, eu creio que na hora que o aparelho começasse a mostrar os números na tela, então ia haver um corre medonho, ia haver um corre danado. Era equipe médica, era enfermeiro para um lado, era médico para o outro, era todo mundo correndo. Mas o que foi essa carreira? Nós temos um paciente que está em alto grau de pressão alta, ele está com pressão alta, ele está com aceleramento cardíaco alto, ele está sofrendo, ele está com as suas taxas baixas, e ele está quase morrendo, ele está gelado, a sua pressão, a sua temperatura, o seu olho já está dilatando, ele está sofrendo tanto, ele está com sede, ele está com fome, ele não está aguentando mais. Corre alguém, dá um choque elétrico, faz alguma coisa, porque senão Jesus vai morrer. Então ele teve que passar com tudo isso e mais do que isso, porque todas as vezes que a gente começa a falar, começa a pensar do que Jesus passou, geralmente ele fala, foi pior do que isso aí. Domingo passado, enquanto eu estava pregando, teve um momento que Jesus falou para ela, foi pior do que ele está falando. Eu pregando e ela escutando a voz audível de Jesus dizendo, quando eu falei o prego tinha mais ou menos 12 centímetros, quem se lembra que eu falei isso? O prego tinha mais ou menos 12 centímetros, na mesma hora ela ouviu no ouvido dela 13 centímetros. Ou seja, eu estava pregando sobre alguém que foi crucificado e ele estava aqui falando com ela. Não foi 12, não, foi 13, foi pior do que ele está falando. Eu falo em 39 chicotadas, o Espírito do Senhor falou para ela, foi muito mais do que isso. E ele não precisava passar por isso. Ele passou por isso porque o homem, ele deslizou. Ele não conseguiu segurar a peteca, caiu na tentação do diabo. Então foi o jeito, alguém tinha que fazer alguma coisa. Deus Pai estava decepcionado, estava triste com a humanidade. Deus disse para Noé, Noé ouviu a voz de Deus. Quando Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem, porque as suas imaginações, os seus atos e as suas atitudes são todas pecaminosas. O homem peca e não se cansa de pecar. O Noé ouviu a voz de Deus enquanto Deus mandava ele construir uma arca. Mas Jesus, ele disse, eu vou restaurar, eu vou fazer algo, eu vou me entregar em morte, eu creio que Jesus falou, nem que eu tenha que morrer. Eu imagino Jesus falando com o pai, pai, nem que eu tenha que morrer na mão dos homens, mas eu vou para que a tua ira seja aplacada do teu coração, para que isso seja restaurado, para que venha a ser aplacada a decepção contra os homens. Jesus disse, por amor a cada vida, por amor a cada pessoa, por amor aos soldados, por amor às autoridades daquele tempo, por amor àquela geração, por amor aos profetas antigos, por amor dessa geração aqui, por amor da tua vida. Jesus estava lá por amor da vida dele, por amor da vida do príncipe, por amor da Vaneide, por amor da irmã Vânia, por amor da Larissa, do Elivelto, por amor do
da Thaís, da Cariando Alex, por amor de todos que estão aqui. Jesus disse: eu vou por amor às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou na geração do pastor Renato, pelaquela geração eu vou, pelas ovelhas eu vou, pelas 70, 80 ovelhas eu vou, nem que eu tenha que morrer, eu vou. Então, por amor, ele teve que abrir mão da sua divindade. E muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, do nosso achismo, da nossa soberba. Nós temos que abrir mão dos pecados. Nós temos que abrir mão das ações da carne. Nós temos que abrir mão da concupiscência da mente. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Por isso Jesus disse: tem que renunciar. Por isso que Jesus disse: se quiseres ser o meu discípulo, toma a tua cruz e vem após mim. Porque se não for assim, não poderá ser meus discípulos. Aí por isso que ele disse: quem quiser me seguir, toma a tua cruz e vem. A cruz é a renúncia. A cruz é muitas vezes a dificuldade de vir para um culto, mas mesmo assim você dá um jeitinho brasileiro de chegar no culto. Não tem um ditado popular na Rede Globo que diz que eles têm um jeitinho brasileiro? Então, se nós podemos dar um jeitinho brasileiro lá fora, então nós podemos dar um jeitinho brasileiro de pegar a nossa cruz e seguir Jesus, de renunciar, de fazer um esforço. De muitas vezes tem que ficar calado. O Espírito do Senhor está tocando aqui nessa porta. Muitas vezes tem que ficar calado. O Espírito do Senhor está me incomodando para dizer. Muitas vezes a gente tem que, se for preciso, morde até a língua. Bota um esparadrapo, costura, sai de perto, vai dar uma voltinha, depois que a cabeça esfriar tu volta. Mas tem momento que é melhor, tem que ficar, tem que suportar calado. Porque Deus agirá. A Bíblia diz que a justiça pertence a Deus. Fica calado para tu ver Deus entrando em ação. Eu vou ser mais claro nessa palavra profética. Fica calado, porque tu vai ver as mãos de Deus agindo nessa causa. Fica calado, porque tu vai ver as mãos de Deus operando nessa causa. Fica calado que tu vai ver as mãos de Deus operando o milagre. Vai fazer o milagre, vai fazer algo que tu não vai acreditar. Quando você vê, rapaz, Deus é um Deus de poder. Então Paulo estava dizendo: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pegou? É por amor a Deus. É por amor ao Evangelho. É por amor à igreja. É por amor à sua palavra. É por obediência. Porque o sentimento que houve em Jesus foram principalmente dois sentimentos: era amor e obediência.
Eram os dois principais sentimentos que houve em Jesus quando ele veio para esta terra. Então é isso que essa carta está pedindo, que por amor a Deus e por obediência, segura essa peteca aí, te esforça só um pouquinho mais, renuncia, não larga a tua cruz, continua seguindo em frente, porque uma cruz muito mais pesada por ti ele suportou, porque dores infinitamente maiores por ti ele suportou, porque humilhação infinitamente maior do que as que tu está passando, por ti ele passou por bem mais do que tu está passando. A vergonha que ele passou foi maior do que a vergonha que tu está passando, a humilhação que ele passou é bem maior do que a humilhação que tu está passando, a dificuldade que Jesus passou foi bem maior do que a dificuldade que tu está passando. E eu quero te dizer que aquela prova não era dele, era tua, que aquela maldição não era dele, era tua, aquela condenação não era para ele, era para ti, era para mim, mas mesmo assim por ti e por mim ele suportou. E agora a Bíblia está pedindo suporta também, a Bíblia está pedindo aguenta também, a Bíblia está pedindo só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho, à frente do que ele passou, é só um pouquinho. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: na frente do que Jesus passou por ti, isso aí não é nada. Aguenta, só mais um pouquinho. Eu gostaria de deixar registrado aqui também o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu já estou crucificado com Cristo. Sabe o que é que ele está dizendo? Crucifica também as suas paixões, crucifica esse negócio que não vem de Deus, crucifica isso aí que não é da vontade de Deus, crucifica esse ego, crucifica a desobediência, crucifica o pecado, crucifica as obras da carne, crucifica a concupiscência da mente, crucifica. Aí Paulo continua dizendo: porque eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então deixa esse mal ser crucificado e que Cristo venha viver em ti. Agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive. Seja crucificado o teu eu, seja crucificado o teu eu, seja crucificada a tua pessoa, e que agora que você vive, não seja mais você, mas Cristo vivendo em ti, Cristo vivendo em ti. Porque Cristo ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a Bíblia está dizendo que ele suportou até o fim, mas a qual ele foi exaltado soberanamente, a qual agora todo joelho que se dobra a ele e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então ele foi exaltado soberanamente depois da crucificação. O que é que Paulo está dizendo? Eu já estou crucificado com Cristo. Ora, se eu já estou crucificado, então também agora estou ressuscitado. Ora, se eu morri com Cristo, agora eu vivo, eu ressuscitei para Cristo. Ora, se
Se Cristo foi crucificado na cruz e eu também fui crucificado com Cristo, não é mais eu que vivo, mas a vontade de Deus é quem vive em mim. A palavra de Deus é quem vive em mim. É o querer de Deus quem vive em mim. Mortifica as obras dessa carne, mortifica as tuas vontades, mortifica. Tu acha que tem direito a muita coisa? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Olha até que Paulo está dizendo: eu já estou crucificado. Crucifica-se. Olha para a pessoa que está ao lado e diz assim: crucifica-se. Crucifica-se não para mais viver a tua vida, mas para viver a vida de Deus em ti. O que é que Paulo estava dizendo? O meu velho eu não reina mais. O que é que Paulo estava dizendo? A minha arrogância não reina mais. O que é que Paulo estava dizendo? Os meus achismos não reinam mais. O que é que Paulo estava dizendo? O meu egoísmo, a minha maldade não reina mais. E antes de encerrar, vou deixar registrado também que está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim, 1 Coríntios 1, 18, porque a palavra, porque tem gente que pergunta assim: pastor, mas essa palavra aí é pesada, essa palavra aí é antiga, nesses tempos, tempo de Instagram, tempo de mimimi, tempo de iFood, onde as coisas são fáceis, tudo chega nas mãos. Nesse tempo, os meninos são tudo mimados, as crianças têm tudo nas mãos, os pais fazem tudo que os meninos querem, à vontade. Nesse tempo, pastor, essa pregação está atrasada. Pois deixa eu te atualizar aqui. Até que diz o versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder, essa palavra é poder de Deus. Para os que estão perecendo é loucura, mas para você essa palavra é poder de Deus. É poder de Deus para te restaurar, é poder de Deus para mudar a tua história. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Qual é a pregação? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a pregação genuína, essa é a palavra verdadeira. Essa é a mensagem que vai trazer bênção para a tua vida, vai restaurar a tua família, vai restaurar a tua família, o teu casamento. Deus vai restaurar a tua situação. Deus vai tomar parte nessa causa, essa causa que tu colocou nas mãos de Deus, essa causa que está na mão do advogado, mas tu colocou nas mãos de Deus, esta causa que está no INSS, esta causa que está na justiça, esta causa que está no Fórum Clóvis Bevilacqua. Deus vai entrar de providência. Essa causa na tua saúde, essa causa na tua vida financeira, no teu casamento, da tua família. É através dessa mensagem que Deus vai restaurar. É através da pregação da cruz que Deus vai fazer, além daquilo que o olho ouviu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem. É Ele.
vai fazer. Quem crê, adora. Quem crê, adora. Quem crê, exalta. Exalta e adora o nome do Senhor. Alabalabalabalá, andarabalabasúbria. Andarabalabalabalabalabalabasúbria. Andarabalabalabalabasúbria. Andarabarabassu. Aulablassoarecha. Andacamadagasube. Ele está presente, é noite de avivamento. Ele está presente no arraial. Ele está presente na casa. Deus vai trazer a providência.